Muito bom dia! Estou aqui preparando meu cafezinho com gosto de democracia e reforma agrária. Tudo certo com você? Gente, que frio, hein? Socorro! Ontem eu estava conversando com um amigo meu, eu dei uma olhada na temperatura, estava 13 graus aqui em São Paulo. Ele estava lá em Glorinha, Rio Grande do Sul. Ele falou, pô, isso aí é moleza para nós. Bom, solidariedade com o povo em situação de rua, né? Se você tiver aí um cobertorzinho, né? Se não tiver, compra também, né? Para dar uma ajuda pro povo, não é? Vamos ajudar os nossos irmãos que estão em estado de vulnerabilidade nas ruas, não é isso? Bom, hoje tem a CPI do 8 de janeiro. Meu irmão. Sabe quem vai estar lá hoje depondo? O Silviniei Vasquez. Sabe quem é esse picareta? Esse picareta aí era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Estão lembrados, não? Aquele que, aliás, ele saiu do governo e foi trabalhar numa empresa de uns gringos que está toda enrolada com... Deixa eu dar uma mexidinha nesse café aqui que eu não achei a colher. Que está toda enrolada com a polícia também, né? Venderam uns blindados superfaturados. Cara, esses caras são barra pesada. Né? Vamos ver como é que vai ser hoje o depoimento dele lá na CPMI 8 de janeiro. Lá em CPMI, né? CPMI 8 de janeiro. Bom, a expectativa... Eu tenho expectativa boa em relação à CPMI, viu? De verdade. Deixa eu experimentar o cafezinho da dona Cecília aqui. Oh, meu Deus. Agora sim o dia começa, né? Depois de um cafezinho cair no organismo aqui, aí realmente começa, né? Bom, mas eu tenho expectativa boa em relação a essa CPMI. Aliás, a do MST também. Eu dizia que antes de começar, quando anunciaram a aprovação da CPI do MST, eu dizia vai ser uma oportunidade ímpar para o maior movimento social da América Latina, um dos maiores do mundo, né, mostrarem o seu valor. Né? Um deles, que é bem falado por aí, é a quantidade de arroz orgânico que o MST produz. Né? É o maior da América Latina, o maior produtor, fora as escolas que eles têm, enfim. E a nobreza da causa. Eu já falei aqui algumas vezes que o MST não é um movimento revolucionário porque ele não pede nada que esteja fora da Constituição. O direito à moradia está lá, na Constituição de 88. Né? E agora tem uma pauta nova deles que é a qualidade do alimento com qualidade, né? Sem veneno, sem agrotóxico, como esse cafezinho aqui, cara. Bom, o Silvinei Vasquez, né, que... Bom, primeiro que ele detonou com a carreira dele, né? Foi alçado lá de baixo, um cara que já tinha um monte de processo. Aliás, é impressionante como no entorno do Mequetrefe era só gente, né, que vinha já de um histórico de crimes, né, de infrações, enfim, processos administrativos, internos. É um horror mesmo. E esse cara foi o principal comandante lá na ponta para bolar aquelas blitz que seguraram, né, os eleitores do Luiz Inácio lá no Nordeste. Vocês têm noção que os caras montaram umas blitz bem tipo de canalhão mesmo, né? É inimaginável, cara. Isso era uma coisa que eles realmente me surpreenderam, viu? Olha, pegar a Polícia Rodoviária Federal e começar a parar os ônibus para atrapalhar a votação é coisa de cangaço mesmo. Meu Deus. Bom, falando em cangaço, tem o Marcos Duval. Ontem eu vi o Marcos Duval dizendo o seguinte, que os policiais que foram lá na casa dele cumprir o mandato, né, de busca e apreensão, teve alguns que chegaram até a chorar. Né?
Esse cara, esse cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, essa é a maior aberração que existe. Ele vai ao extremo do extremo. Cara, a Polícia Federal pediu a prisão dele. O Alexandre de Moraes que não deu, o Supremo que não deu. Imagina. Aí o cara fala, não, imagina, os caras vieram aqui em casa aqui, mas pô, até choraram, eles nem queriam cumprir, que isso é um absurdo. Não, fala se não é de cair o cu da bunda, cara. O que a gente é obrigado a ler, a ficar sabendo desses caras? Olha, eu vivo falando que a gente precisa empurrar esse povo de volta para o esgoto, e é o que eu acho mesmo, e não é revanchismo, não é vingança, é uma necessidade para a saúde do Estado de Direito. É verdade. Veja, o Mequetrefe, muito provavelmente, quinta-feira agora começa o julgamento que pode deixar ele inelegível. Vai terminar lá para o final do mês esse julgamento, mas começa na quinta-feira. Bom, se ele ficar 8 anos, o Collor ficou 8 anos e voltou. Né? Voltou, foi eleito senador. E, bicho, daqui 8 anos, quem tem 8 anos de idade hoje vai estar votando. Né? Então nós vamos ter que deixar essa história viva por um bom tempo. Porque para mim ele vai ser condenado, vai perder e vai se tornar inelegível por 8 anos. Eu não tenho dúvida disso, não. Mas, né, 8 anos passa rápido, né? Para o tamanho do estrago que esse cara pode fazer, passa rápido. Estava pensando aqui, nós vamos ter que ter trabalho, viu? Além de empurrar esses caras para o esgoto, nós vamos ter que... Aí eu deixo para os professores de história, os historiadores, né? Essa turma vai ter que dar um jeito de explicar o que aconteceu nesses últimos 6 anos aqui no Brasil, não é mesmo? Bom, tem muita gente falando aí do jurista Ives Granda, né? Primeiro, tem uma frase interessante, os canalhas também envelhecem. Né? Esse cara sempre teve uma posição conservadora e que, no meu entendimento, isso é perfeitamente respeitável. Agora, ele atravessou uma linha já no processo fraudulento do impeachment da Dilma, né? Ele já atravessou a linha ali. Depois que o cara atravessa a linha, cara, acabou. Veja, depois de tudo que a gente passou, porque tem muita gente que é a mesma lógica do voto lá atrás, né? Em 2018 teve muita gente que votou em Bolsonaro, que, tudo bem, cara inocente, acreditou que um deputado por 28 anos faria algo diferente, né, na presidência, que ele seria um outsider, aquele cara de fora do sistema, que não iria negociar com o Centrão, né, que bandido bom é bandido morto, né, que iria acabar com a corrupção numa canetada. Tudo bem, eu concordo que muita gente pode ter caído nessa história. Agora, depois de 4 anos de tragédia, aí já é meio, né, spunk-punk, né? Eu já acho meio surreal o cara dizer não. E a segunda questão vai para o lado desses juristas, né? E o cara ele podia até ter dúvida de ter o entendimento do artigo não sei das quantas, que o poder moderador é o exército, que é uma falácia. Né? Só um golpista pode ter esse entendimento. De verdade, é só uma pessoa que pensa em dar um golpe ou gosta da ideia do golpe que pode interpretar o artigo, acho que é 144, se não for, me corrijam aí, da Constituição, que, segundo eles, coloca o Exército como poder moderador. O Exército não é poder. O Exército é uma instituição de Estado. Então, o Ives, primeiro que é isso, né? Os canalhas também envelhecem. Eu vi agora, a filha dele gravou um vídeo tirando uma onda, que eles gostam da democracia, vamos festejar o amor, não sei o quê. É difícil a gente não ficar de estômago revirado com isso, de verdade, porque é muito sério, e eles sabem disso.
o que essa turma, essa milicada, né, a quartelada que eles deram em 64, era o que esses caras estavam fazendo aqui, tentando fazer agora. E sim, eu sempre disse isso e continuo pensando, ele jamais reuniria correlação de força política, bélica, financeira e muito menos intelectual, condições intelectuais para consumar um golpe. Não duraria 2 horas o golpe, né? Se eles arrumassem aí um bando de gente armada, milicos, oficiais com tropa, não duraria 2 horas. Na Venezuela durou 2 dias. Né? Tomaram o poder dos Chaves em 2 dias. Os Henrique Lott do exército venezuelano foram lá, os legalistas, e prenderam os golpistas. E isso, quando você tem uma parte, né, uma turma que acaba partindo para o golpe, porque golpe é golpe, a palavra já diz tudo, o termo já diz tudo, golpe. Quando o cara parte para o golpe, ele já cometeu o crime. Pensar em dar um golpe, ele já está cometendo um crime. Eu não sei como é que o Código Penal vai resolver isso, mas o que o Ives Granda faz agora é crime também. Ele estava lá sendo referência jurídica no grupo do Mauro Cid. Ele está dizendo que não, mas os caras estão dizendo que sim. Essa tese que ele defende é uma tese golpista. Poderia ser, antes de um ambiente de golpe, né, de uma situação, né, que poderia acontecer um golpe, que você tem um presidente da República falando em golpe, antes disso, poderia ser apenas uma tese jurídica. Mas a partir do momento que você tem uma ameaça de golpe, você tem um jurista fazendo uma interpretação equivocada, malandra, sobre um artigo da Constituição, é crime. Me corrijam os meus amigos juristas, por favor. Bom, eu já estou me alongando demais. Um beijo, um queijo para vocês. Vou terminar meu cafezinho aqui com gosto de democracia e reforma agrária. Lembrando que às 9h em ponto eu estou ao vivo no programa Avesso e logo depois nós temos a transmissão direta da CPMI do 8 de janeiro que vai pegar fogo. Beijo, um queijo para vocês. Uma excelente terça-feira. Olha, vai chegar o carnaval do ano que vem, não chega o dia 22, né? A gente precisa tornar esse cara inelegível.